A gente agora vai voltar a falar do caso do professor de geografia que foi preso por estupro. Ele que sequestrou não, né? Mas ele colocou dentro do carro dele e levou um adolescente autista de 13 anos para longe e abusou desse menino. Agora a gente volta com um alerta importante, porque já existe uma lei que obriga escola pública e particular a exigir certidão de antecedentes criminais de professores e funcionários. Por isso eu volto a conversar aqui com a repórter Italine Marques, que tem os detalhes dessa lei, que aliás os pais têm que exigir, têm que pedir isso na escola, né, Italine? Mas acontece, Bia, que muita gente, eu falo para você com muita honestidade e humildade, não tem ciência dessa lei. Eu, por exemplo, como mãe de aluno criança, não sabia disso, mas de fato existe desde o ano passado. Em janeiro de 2024, foi adicionado um artigo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa nova lei, ela prevê sim que tanto as escolas públicas quanto particulares precisam ter esse nada consta. Esse é o nome do documento que eu, você, qualquer pessoa pode buscar esse documento, né? Ele afirma e deixa claro se a pessoa tem ou não algum antecedente criminal. Nesse caso específico, vale para professores e os demais funcionários, colaboradores da instituição de ensino. Bia, sobre o assunto, a gente vai conversar agora com Alexandre Teixeira, ele que é advogado criminalista, para destrinchar todo esse caso para a gente, que eu suponho que quem está em casa agora está, opa, não sabia dessa lei, não sabia, para mim é novidade. Já existe há mais de um ano, né, caminhando para 2 anos aí. Doutor, bem-vindo. Estamos ao vivo no Cidade AL. Fala para a gente sobre essa lei, por favor. Como que na prática ela funciona e como que ela pode beneficiar famílias de estudantes, pais e os próprios alunos. Boa noite, Italine. Boa noite a todos que nos assistem. Percebe-se que essa legislação, esse artigo foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente com a preocupação de proteger justamente a criança e o adolescente. Então, a gente pode pensar, eita, existe aí um conflito de direitos constitucionais, tanto da intimidade da pessoa e também direito da criança e do adolescente. Então, nessa situação, foi preferível proteger o direito e o interesse da criança e do adolescente. Então, essa legislação, esse artigo que foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 59A, busca justamente dar uma proteção a mais para a criança e o adolescente. E o artigo determina que as escolas, sejam particulares ou públicas, como você bem falou aqui, mantenham lá nos seus arquivos, né, dos dados cadastrais dos funcionários, de todos os colaboradores, independente se é professor ou que exerça uma atividade meramente administrativa, todos os colaboradores devem ter nos arquivos da empresa, da escola, esse documento que é a certidão de antecedentes criminais, onde as pessoas, né, da escola, no caso, quem tem ali a obrigação de ter em seu arquivo, por exemplo, a pessoa que vai gerir aquela instituição. Então, a lei traz sim essa obrigação, que é justamente para proteger a criança e o adolescente, inclusive para prevenir algumas situações que possam acontecer, né? Importante destacar que aqui a gente não está, a lei ela não tem a intenção de que as pessoas que já responderam criminalmente ou que já tiveram alguma condenação, a lei não tem a intenção de não ressocializar essas pessoas, mas aqui a gente está falando de interesse da criança e do adolescente, que a Constituição também determina que toda a sociedade e o Estado têm a obrigação de proteger esse direito. Eu acho até que o próprio tipo de crime, isso deve ser levado em consideração, né? Porque há crimes e crimes. Nesse caso específico, já havia denúncias sobre esse professor, um professor de geografia, que atuava em 2 escolas particulares aqui de Maceió. Agora, doutor, a gente estava batendo um papo anteriormente. Esse nada consta, por exemplo, ele já tinha antecedentes criminais. Por que as escolas não sabiam disso? Esse nada consta, será que no caso dele ainda não estava lá registrado, que ele tinha essa pendência com a justiça? Bom, nessa situação é preciso verificar se o processo que ele respondeu anteriormente já transitou em julgado, o famoso trânsito em julgado que a gente tanto escuta. E o que seria isso? Quando a pessoa ela responde a um processo criminal, uma ação penal, e ela é condenada ao final do processo e não cabe mais qualquer recurso, essa sentença condenatória ela transitou em julgado. Então, somente a partir daí é que vai ter uma certidão negativa de antecedentes criminais. Se a pessoa foi presa,
e está somente respondendo à ação penal, mesmo que ela esteja respondendo essa ação penal, seja ré nesse processo criminal e ainda não tenha sido condenada, não vai ter essa certidão negativa de antecedentes criminais. Então, possivelmente, nessa situação, a escola ela não tinha essa certidão justamente porque ele não tinha qualquer tipo de condenação. Uma situação prática, vamos supor que eu esteja respondendo a um processo criminal, mas não tenha qualquer condenação. Então, se a pessoa consultar lá, vai constar que eu não tenho qualquer condenação e aí não vai haver essa certidão. Porque só vai para o nada consta quando já está ali o veredito final. Quando já foi condenado, na última etapa não tem mais como recorrer. Perfeito. Essa certidão de antecedentes criminais só é possível emiti-la, constando lá que já houve condenação, quando essa sentença condenatória transitar em julgado. Agora, nesse caso específico, por exemplo, a escola tem um prazo para ficar pedindo a renovação desse documento. Por exemplo, ele estava respondendo, não foi julgado ainda, mas vai que fosse julgado e ele abafasse lá, não quisesse que a instituição de ensino soubesse. A escola tem, por exemplo, de 6 em 6 meses, vou pedir essa renovação ao funcionário, ao colaborador, para ver se está tudo certinho mesmo com a vida dele? Perfeita a sua pergunta, porque pode ser, por exemplo, que no momento de entrevista essa pessoa ela apresente essa certidão e aí, obviamente, que não vai constar nada, mas 3 meses depois houve a condenação, transitou em julgado essa condenação e aí como é que fica a situação? A legislação, no artigo 59A do Estatuto da Criança e Adolescente, ela traz essa determinação de que a instituição ela é obrigada a renovar essa documentação de 6 em 6 meses, ou seja, a cada 6 meses, a instituição ela tem que buscar emitir novamente essa certidão para verificar se a informação ainda permanece como antes ou se houve uma mudança na situação de antecedentes criminais da pessoa. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, bem explicadinho, doutor Alexandre Teixeira, que é advogado criminalista, Bia. Eu acho que esse é um vivo muito importante de serviço, não só para pais de alunos e responsáveis, mas também para as próprias instituições de ensino, né? Vai que nenhuma delas sabia, ou pouquíssimas têm conhecimento sobre essa lei, sobre esse novo artigo acrescentado em janeiro do ano passado, então a partir de agora já está sabendo. Precisou a bomba estourar para já ficar sabendo. Então, vamos pedir aí essa documentação para ver se está tudo certinho, porque um crime como esse, ao qual esse professor de geografia já respondia, já tinha se passado na polícia, crime envolvendo pedofilia e alguns outros aí, então, assim, é muito grave. De fato, uma pessoa dessa não deve estar tendo contato com criança e com adolescente.